Neste imóvel que o menino morava com a mãe e a avó. Um garoto alegre e cheio de energia. É assim que Mirth Todo mundo, exatamente todo mundo tem essa Acho que já estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo hoje a mais uma live que eu vou ter agora com um convidado. Peraí, já vou tentar entrar em contato com ele já. Pronto. Então, boa noite a todos. Amor, ele va bien. Certo. Então, boa noite a todos, mais uma vez, boa noite, pessoas que estão chegando. Hoje, dia 5 de junho de 2020, nós vamos ter uma nova live com uma pessoa muito especial, um amigo, e hoje nós vamos falar do racismo, do caso do racismo que aconteceu, do racismo estrutural que aconteceu nos Estados Unidos, né? Foram 8 minutos e 46 segundos que um afro-americano, o nome de George Floyd, foi assassinado ao vivo diante de todas as câmeras, não de todas as câmeras, diante de uma câmera que estava ao vivo. E hoje nós vamos ter esse bate-papo, nós vamos tentar refletir junto sobre os casos que acontecem nos Estados Unidos e nas outras partes do mundo, né? Nós que somos negros, pretos, nós sabemos muito bem o que acontece com isso. Então já vou, para não demorar muito, já são 9h05, já vou entrar em contato com o Mark ali. Mark, já te convidei. Eu acho que basta só você fazer a mesma coisa quando a gente fez o teste, que agora eu não consigo também. Peraí, deixa eu ver. Vou tentar novamente aqui. Então nossa pauta hoje vai ser sobre o racismo, tá, gente? Vai ser sobre o racismo. Marco, tô tentando. Tecnologia, né? Sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser assim, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Ó, eu vou tentar. Eu só vou te pedir, Mark, que você saia e entra novamente nessa live, porque senão eu não vou conseguir. Não consigo, na verdade. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo todos e todos. Todas e todos. Deixa eu ver aqui. Mark, vamos fazer o seguinte. Tenta sair e conecta-se novamente, tá? Aí eu vou ver se eu consigo. Porque aqui agora eu não consigo te. Aí. Não.
Deixa eu te mandar uma mensagem aqui em box. Deixa eu aqui. A luz tá boa. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Aí já tá convidado. Não tô conseguindo. Pessoal, estamos esperando a entrada do Mark. E a gente vai falar do racismo, do caso que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Quase no mundo todo. E também nós vamos falar um pouquinho do panafricanismo. Então nós vamos ter uma pauta interessante hoje. Desculpa, estou tentando entrar em contato com ele. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui agora. Já vou... Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, será que ele entrou? Ainda não. Pessoal, paciência. Já já o Mark vai estar conosco. Marlene Cucu. Nossa, tem muita gente já. Boa noite, Shirley. Boa noite, Kátia, Adolfo, Romo, Irene. Não tô. Gente, todo mundo tá achando que eu estou gordinho agora. Ah, meu Deus do céu. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo entrar em contato. A Marca tá ao vivo agora. Aí, pronto. Aí já vou aproveitar. Pronto. Já vou acrescentar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar do racismo estrutural, né? Mas não só nos Estados Unidos, mas a gente vai tentar... Estou aqui, cara. Conseguiu. Finalmente. Né? Bom, boa noite todo mundo, boa noite. Boa noite. Gente, deixa eu te apresentar, cara. Deixa eu falar desculpa pelas pessoas também, porque eu não é a primeira vez que eu estou nessa condição ali de live, nunca fiz antes. Então isso que é o problema, mas daqui a pouco a gente vai. Pode falar, pastor. Não, tudo bem. Muito obrigado mais uma vez de aceitar meu convite, né? Para bater esse papo, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Pessoal, eu vou apresentar a vocês o Mark Ely. Ele é cientista social. Ele é haitiano, né? Natural da Haiti. Ele mora no Brasil já há bastante tempo, né? Então, uns 10 anos já, né, Mark? Ou mais, ou menos. Marcos, você está há quanto tempo no Brasil? Faz 10 anos exatamente. Exatamente, chutei bem, 10 anos. E o Marcos está fazendo sua pós-graduação, né, em gestão pública e relações internacionais, ele é palestrante nas questões. São duas pós ao mesmo tempo, uma pequena duas pós-graduações, em gestão pública, uma outra em relações internacionais. Em política e relações internacionais. Certo. Aí você é palestrante sobre as questões migratórias haitianas, né? E também você, Mark, você é um panafricanista, né? Aí esse é o ponto que são entre a gente, porque eu sou um dos maiores panafricanistas também. Né? Não tem jeito. Mark, eu te agradeço muito pela sua participação nessa live. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, dizer alguma coisa antes que a gente comece a conversar sobre esse assunto. Bom, Prosper, primeiro, obrigado também por ter me convidado. E se bem que a gente estava pensando em fazer isso há um tempo, as agendas foram bem cheias e ficou um pouco difícil, principalmente a sua agenda, porque você tinha outros convidados e estávamos tentando nos encaixar nesse momento de hoje. Bom, vai ser bem tranquilo, gente. Vai ser uma fala muito tranquila sobre a questão, principalmente norte-americana.
E a gente vai tentar partir de um ponto de vista estrutural para analisar isso um pouquinho e as pessoas vão interagindo com a gente. Bom, é um grande prazer mais uma vez estar aqui e é isso, gente. E Prospero é um grande amigo, a gente se conhece há muito tempo, a gente tem uma história muito forte em comum. E, enfim, é isso e estamos aí junto à disposição de vocês. Obrigado, Prospero. Marco, muito obrigado mesmo. Você acabou de falar, nós somos amigos, irmãos também há muitos anos, né? Desde que eu cheguei no Brasil, uma das primeiras, meus primeiros contatos foi também o Marco, e até hoje a gente tenta manter esse laço de fraternidade junto. Marco, eu vou entrar já logo no assunto. Você está acompanhando as notícias que está acontecendo no mundo todo. O que você sentiu quando você viu esse vídeo de 8 minutos e 46 segundos? O que você... o George Floyd, os negro-americanos... Estão me ouvindo? É algo, de qualquer forma, que foi muito chocante, como todo mundo pode ver, que chocou o mundo inteiro. Mas, como a gente está falando, isto está sendo simplesmente filmado nos dias de hoje, mas é algo que tem as suas raízes na sociedade americana e bem em outras sociedades também, como aqui no Brasil. E, enfim, foi muito forte mesmo. E aquilo que eu comento é que não é uma novidade. A gente precisa entender de onde que isso veio, que é da própria fundação da política norte-americana. Ou seja, isso tem o seu sentido político, de certa forma. E, bom, a democracia norte-americana, ou seja, o sistema democrático norte-americano, ele sempre foi elogiado. Ou seja, o tempo todo a gente tem, primeiro, um estudo, um importante cientista político, que é o Alexis de Tocqueville, que fez uma análise muito, assim, uma análise tão importante nas ciências políticas de hoje e sobre a democracia norte-americana, que fez bastante elogios, e o que a gente tem, inclusive no meio acadêmico, até hoje, de entender como que a democracia norte-americana é uma das melhores democracias do mundo, ou seja, do mundo contemporâneo, que a gente está falando. Só que, ao mesmo tempo, vários outros autores passaram nos dias de hoje a questionarem sobre isto. Eu estou falando disso, gente, para a gente entender aquilo que está acontecendo hoje, não é por um acaso. Eu vou tentar não somente falar dessa fundação da democracia norte-americana e também em paralelo ao Haiti, e que teve um movimento muito forte que a gente sabe, que foi a segunda república do mundo, ou seja, a primeira república negra, mas o segundo país a ser independente, e quanto que o Haiti conseguiu, de certa forma, se sobressair disso, ou seja, ele se dividiu totalmente com a questão da escravidão e os Estados Unidos não. Bom, é a velha questão que a gente sempre fala, quando a gente fala de democracia ou de liberdade, para quem? Uma primeira coisa que é muito importante para a gente possa saber é o que define, primeiramente, a democracia. Ou seja, a gente sabe do grego que essa definição clássica que é poder do povo, mas uma outra coisa mais importante, que é uma característica definidora também da democracia, é o pluralismo político, onde que todos os grupos podem ser representados. Infelizmente, no que tem a ver com a implantação da democracia norte-americana, não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos, eles conseguem montar um país sem o povo negro e sem
o povo também indígena, e que a maioria já foram mortos também, neste país. Ou seja, a gente sabe que é 150 anos depois da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, que foi feita a abolição da escravatura, 150 anos depois. E veja bem, a gente tem uma declaração de independência que tem todo um caráter iluminista, onde que se fala muito da questão da liberdade do homem, da liberdade do indivíduo, o direito à propriedade para todos, e que manteve, principalmente no sul dos Estados Unidos, muitas pessoas, ou seja, toda a galera ficava na escravidão naquele momento. Então, tudo isso nos diz que essa construção republicana norte-americana, ela não condiz a o que eles estavam dizendo nela. Ou seja, não somente a gente teve os nossos que não foram libertados, mas eles deixam entender muito bem que isto é uma... ou seja, é uma república, é para todo mundo e tal, então não condizia. Até hoje, como os traços que ficam. A gente não está sendo anacrônico para fazer uma análise anacrônica da questão, mas isto, os dias de hoje, quando a gente vê todas as formas que os Estados Unidos foi lidando com isso até essa semana, quanto que isto revela as mesmas questões. E é muito forte isto. Isto nos diz que é uma questão estrutural. E se bem que tem todo um monte de casos depois que aconteceram, a gente tem um caso, por exemplo, do Dred Scott, que era um escravizado que saiu que veio da Inglaterra, que viajou para a Inglaterra e depois voltou, só que voltou livre, e a Suprema Corte dos Estados Unidos simplesmente não aceitou a liberdade dele. Você imagina em pleno um país que acabou de fazer a sua independência, que acabou de falar de direitos humanos, ou seja, quem eram os humanos nesse momento? E até hoje, para eles, quem são esses humanos? Diferentemente do Haiti, que fez que foi um país colonizado pela França, que fez uma independência, e a gente viu, por exemplo, a partir da Constituição de 1805, desde a primeira Constituição mesmo, 1805, que já falou que nunca mais terá escravidão nessa terra. Ou seja, a condição, mesmo aquela questão, aquela leva iluminista naquele momento que falava do homem, a questão do humano mesmo tinha a ver com a questão da liberdade. Ou seja, o Haiti também entrou mais ou menos nessa questão iluminista, mas ao mesmo tempo a liberdade era a questão, a coisa mais importante para eles. A outra Constituição 1805 também reforça sobre isso. E depois vai mostrando onde que todo mundo do país é negro, independentemente. E isto talvez provocaria muito estudo para dizer por que essas questões. Quando a gente fez uma análise demográfica do Haiti em relação aos Estados Unidos, a gente percebeu também que os Estados Unidos naquela época tinha somente 13% de negro. Então, essa porcentagem para eles, pelos os ex-colonizadores, ou seja, os descendentes dos colonizadores, não queria dizer nada, ainda não foram vistos como humanos. Esse é o humano que eles estavam procurando mesmo. Quer dizer que é uma contradição total que levou até os dias de hoje e que nos diz de maneira pertinente quanto que isto, para ser resolvido, é preciso ser resolvido de forma também estrutural. Sim. Inclusive, eu estou dizendo isso, eu não estou falando por mim somente. Tem um autor que que escreveu um livro, eu vou tentar ver se vocês podem mostrar para vocês aqui. É esse livro. Qual é o nome? E é um projeto de democracia.
Tá. que é David Graeber. David Graeber, um David projeto de Graeber. democracia. Sim. Ele fala, é um norte-americano, ele fez umas críticas, por exemplo, ao próprio James Madison, que é um cara muito importante na Constituição norte, ou seja, na formação desse país norte-americano, e onde que o próprio Madison, que mostra esse lado todo iluminista, de liberdade e tal, quanto que ele não gostava de jeito nenhum da democracia, da ideia de democracia. Ele falou que seria a escolha mais vil que podia ser feita. O próprio Jefferson também, o Thomas Jefferson também, a um dado momento que se mostrou muito encantado até com a Revolução Haitiana em outros momentos e com as questões na França, ele também concordou plenamente com um outro cara que chamava, era um padre puritano, esqueci o nome, mas que discordava dessa questão da democracia. Então, eles concordavam entre eles. E, além disso, deixou muitas lacunas assim dentro da própria Constituição norte-americana, dos 7 primeiros artigos que tinha naquele momento, para mostrar que eles nunca falavam de democracia, de certa forma. E quer dizer que até essa questão, essa ideia republicana, de onde, por exemplo, dos federalistas que vem o Partido Republicano e também esse Partido Democrático que vem dessa dita oposição, e a gente percebe que isto não, como que eu disse, isso não foi muito claro. Ou seja, eu não sei, eu posso até me perguntar, será que é a mesma ideia republicana desde a Grécia, que atravessou pela Roma, onde que se fala é o homem que, como que se diz em francês, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. A pessoa certa no lugar certo. A questão do filósofo rei também, eu não sei se, não é que eu não sei, exatamente as análises políticas de hoje, da filosofia política ou da própria teoria política, nos mostram que o problema é exatamente isto que atravessa o sistema republicano, que faz com que hoje, quando a gente olha quem é esse filósofo rei, quem são essas pessoas que podem, quem são essas pessoas? Então, eles mesmos quem vão determinar essas pessoas. Depois de colocar umas em quarentena, e eles mesmos vão eleger essas pessoas que podem. Quer dizer que essa república vai ser simplesmente por um grupo de pessoas. O que tem que ser o tempo todo esse caráter híbrido que vai levando vestígios escravagistas e o que a gente está vivendo até os dias de hoje. E que, vamos supor, como que por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem grupos extremistas de Ku Klux Klan e tal, sim, mas como que no país, claro, que não se pode fazer nada contra esses grupos que há tanto tempo existem e de maneira clara todo mundo sabe o que eles querem. Então, sim, tudo isso nos diz quanto que não é uma questão de hoje. E o pior de tudo é quanto que isso veio se repetindo ao longo do tempo. E esse povo sofreu muito, como outros povos, há mais que 400 anos nessa questão. E, bom, é triste. Eu, pessoalmente, não aguentei. Eu posso dizer que eu passei dias assim muito mal, eu chorei mesmo, e eu tive o que eu senti, a impressão como se fosse a minha alma ficou amassada com tudo isso, e depois com outras coisas que estão acontecendo aqui também. Então é muito triste, mas como que eu disse, não tem a saída disso, simplesmente pode ser uma questão, ou seja, uma solução estrutural mesmo, vai na própria Constituição, ou seja, promovendo revisões constitucionais. Desculpa te interromper, cara. Eu tava pensando muito, quando a gente marcou essa live, eu acho que antes de marcar a live, a gente ia falar de outras coisas, na verdade.
mas devido à situação que estava acontecendo, eu falei, vamos mudar um pouquinho a pauta, o tema, se a gente podia falar também dessa questão do racismo estrutural nos países. E eu estou vendo que será porque o mundo hoje já tem várias legislações, né, que os países votaram para poder ajudar ao combate ao racismo, mas isso não acaba, né? Aí eu estava estudando muito o caso norte-americano, né, dos Estados Unidos e tal, e vendo que essa prática me dá uma... Opa, ele que saiu? Vou tentar entrar em contato novamente com ele. Gente do céu, será que ele tá aí? Ai, 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 ai. Gente, desculpa. Eu vou tentar entrar em contato novamente com o Mark. Pode ficar aí mesmo, mas vou tentar. Mark, se você tá me ouvindo, tenta sair e entrar novamente na live. Que aí você... Que aqui você não aparece mais, né? Então, o que eu estava querendo dizer aqui agora, que deixa eu ver aqui. Pessoal, boa noite. A gente está com o Mark ali, ele acabou de... Né, meu convidado, a gente está falando do caso do racismo, que aconteceu nos Estados Unidos, mas também a gente está vendo as repercussões no mundo todo, né? As manifestações que estão acontecendo. Hoje eu estava vendo as manifestações em Viena. A Chile falou que o sistema foi criado a partir do racismo, quando essa estrutura racismo cai, o sistema inteiro vai cair. Por isso, ele é mantido. Eu concordo também. Deixa eu ver se eu consigo entrar novamente em contato com o Mark ali. E, para mim, a verdade, que eu estava tentando explicar até ele. Deixa eu mandar uma mensagem no box para ele. Aí já mandei uma mensagem para tentar ver se ele já se conecta. A gente continua o nosso raciocínio. Aí já vou aproveitar dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Gente, ficam aí, ó. Daqui a pouco a nossa live não vai ser muito longa, não, viu? Deixa eu ver aqui. Ele não está ainda. Deixa eu tentar tirar ele aqui. É complicado. Muito obrigado. Estou vendo uma grande galera de Cuba aqui, né? Pessoal, lembra-se que há uma campanha da regularização dos migrantes. Isso aqui é só uma parênteses, né? Então, se quem quiser, quem puder, tirar uma foto com a hashtag regularização já, vai ajudar muitas pessoas nessa situação que, devido a essa pandemia, que precisam. Mark, você está ao vivo já, mas você não consegue. Deixa eu ver se eu consigo colocar você na live. Agora dá. Beleza. O Mark já está entrando novamente. Tá, eu acho que já caiu, né? Não sei o que aconteceu. Não, pode ficar tranquilo, cara. É o que acontece, o sistema. Então, eu tava dizendo que essa luta nos Estados Unidos parece para mim que é uma mistura entre o racismo e o classismo. Não sei se eu posso chamar isso de essa diferença social, sabe? Em francês seria muito melhor, a gente falaria do classismo. O classismo, não sei se tipo uma luta de classe. Você está falando das ideias clássicas? Você está querendo dizer as ideias clássicas que atravessam isso? Das classes, por exemplo, as classes mais pobres, mas assim, ok. Agora eu entendi. Vamos ver classe social. Isso. A gente vê os dados, por exemplo, porque uma das causas, por exemplo, nos Covid, a gente está passando uma das maiores pandemias desde que eu nasci, que a gente está vendo nesse momento é o Covid-19. E os números dos Estados Unidos mostram quantos afro-americanos morreram, estão sendo mortos
pela pandemia, né? E a pandemia está matando No muito Brasil mais também. novos. Uhum. Até que o George Floyd, ele morreu, mas ele postou positivo no Covid. Sim, Entendeu? sim. Então, será que essa desigualdade, será que Desigualdade, né? esse racismo esconde também a desigualdade? Não sei, porque vai no mesmo sentido daquilo que estava dizendo agora, né? Na verdade, eu acho que o racismo ele está sempre é o racismo quem vai fazer mesmo, quem vai dividindo, quem vai fazer a desigualdade, está sempre junto e isso. Só que a um dado momento, como que eu te falei, com toda com todo esse encanto que eu tive em relação aos norte-americanos, e a gente sabe tudo o que aconteceu, por exemplo, nos anos 60, com a luta do povo lá com o Dr. King, com o Malcolm X, e tantos outros também, e a segregação que tinha lá por lei, de certa forma, mas o olhar do mundo ocidental, mesmo assim em relação aos Estados Unidos, apesar que vários países estavam mostrando as suas e falando das suas críticas, mas esse encanto pelos Estados Unidos nunca, de certa forma, caiu, ou seja, com um país também que teve essa supremacia no mundo inteiro, ou seja, que saiu como o primeiro país, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial principalmente, que conseguiu essa força no sistema internacional. E então tudo isso passou, já que o resto do mundo também não tem uma visão tão legal do ser negro, da pessoa negra, inclusive dos países negros. Então isso passou a ser como uma coisa abafada, de certa forma como que os negros estão sendo bem, estão ficando bem. E aquilo que eu sempre falo também para as pessoas os espaços sociais são importantes, sim, mas até que ponto que também são importantes se a gente não tem o que chamar meio de produção também, onde Sim. que a gente pode assegurar tudo isso. E quer dizer que, enfim, nunca foi algo foi escondido, talvez por umas pessoas que não queriam entender, ou seja, que queriam entender até um determinado ponto, mas sempre foi assim por todos os negros que viviam nos Estados Unidos. E, enfim, só que hoje em dia, como a gente está dizendo, com a revolução tecnológica ou da comunicação, principalmente a questão do telefone, que as pessoas filmam e tal, então tudo isso está aparecendo está sendo colocado ao vivo e que as pessoas estão vendo exatamente o que está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, você que ouvia falar, eu e você, que somos negros, que a gente ouvia falar disso e a gente viu aquele vídeo, é um outro efeito, é uma outra coisa. Então, por isso que isso também tanto assim, quando a gente passou para entender que sempre foi assim. Então, até que ponto? Cara, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, eu tive eu tive a coragem de ver esse vídeo somente anteontem. Sempre eu não teve essa força de. Mas ver um rapaz de 46 anos, né? É difícil, viu? Tipo, chamou a mãe, pediu água, e Foi né, o muito forte. rapaz lá, aquele infeliz, falando, não, relax, relaxa. E ontem também eu fui chocado também por outro caso que aconteceu aqui também no Brasil, né, com Hugo Victor, o Do menino lá em menino lá, Recife. Eu falo, sinceramente, a que ponto o ser humano chega. Eu vi também outro vídeo de uma blogueira, não sei quem é, que falou, né, dentro do parque, você vê a pessoa negra, você fica com mais medo natural, né, tentou naturalizar o racismo. E eu tenho uma consideração das coisas, cara. Eu penso, eu reflito muito. Eu falo, isso. Tanto, até, no momento que as coisas no continente africano vão continuar a ser da mesma forma, o negro fora não vai ser respeitado, cara. Esse desprezo eu vou te com uma contar uma pessoa coisa. negra. Isso eu acho.
sempre vai continuar. Talvez um outro momento a gente debruçar melhor sobre isso, mas como que eu estava te falando, inclusive pessoalmente, eu até, inclusive, estou esperando a posição da União Africana sobre certas questões, e que talvez eu entendo também por uma questão de respeito, de soberania nacional e com alguns outros países, mas se perceber que os povos dentro dos países se manifestam, mas os dirigentes em si não se manifestam, até por uma questão de soberania nacional, ou seja, também que pode entrar até questão de hipocrisia nisso tudo. Mas, e como que eu disse, eu esperava também um pouco uma fala da União Africana, principalmente nisso. Mas, pegando também o caso do Brasil, como que a gente está falando, é uma questão estrutural. É preciso poder, como que estava dizendo, dos Estados Unidos, tentar resolver isso. Não adianta a gente falar se a gente não procura a colocar certas a ver ou enxergar certas políticas como políticas de Estado, mas não políticas de governo. Não sei se você me entende. É muito fácil um governante vem nos Estados Unidos, ou seja, os democratas pegam o poder e fala começa com umas políticas públicas e tal para tentar resolver certas questões. O que a gente pode dizer que é diferente de uma política de Estado quando que algo é dito na Constituição do país, ou seja, tem algum artigo na Constituição que sustenta uma lei federal sobre isso, onde que coloca todo mundo perante ao seu dever, principalmente Estados Unidos, um país que sempre as pessoas prezam muito pela lei, pela aplicação da lei. Só que sempre tem um jeito também no que tem a ver com as instâncias judiciais, onde para barrar processos que tem a ver com policiais e tal, e até na procuradoria deles. Então, tudo isso é preciso entrar com leis federais que quebram tudo isso. Ou seja, pode ser também com a agência, você estava pensando inclusive nisso, com agências assim, civis, por exemplo, permanentes, que poderiam gerir essa descentralização administrativa, não tem a ver com a administração pública mesmo, lá, e principalmente no âmbito judicial, isso e desfazer todas essas questões. Mas tudo isso precisa de um tempo, de cabeças pensantes sobre isso para poder frear isso. Quer dizer que o racismo antidistincional ele é estrutural, ele está nas leis. Então, é nas leis também que a gente pode desmontar. Ou seja, eu sempre digo uma coisa, Prosper, eu estou claro sobre isso e a gente entende que o racismo sempre vai existir. Sim. E se bem que tem pessoas que vivem a custo disso, ou seja, se não se sentem superior ao outro, não se sentem gente. Quer dizer que, de certa forma, sempre vai existir. Mas o que a gente, quando a gente fala de leis, você pode escutar, por exemplo, um cientista social que está falando de lei, mas é tentar resolver isso de forma estrutural, passando por esses meios. Porque senão não tem jeito, não tem como que a gente diz que isso vai ser resolvido. E procura assegurar um pleno funcionamento dessas leis. Não somente lei por lei, mas também assegurar um pleno funcionamento dessas leis. E isso vai colocar os agentes dos poderes públicos que está em todas as instâncias do poder público, frente à lei que, ou ele cumpre a lei, ou ele não cumpre a lei, ou ele passar, ele sofre das consequências disso tudo. Eu acho que, de certa forma, é o que os Estados Unidos pode fazer agora, e o Brasil também pode pensar e fazer, porque é preciso, gente, quando a gente fala de democracia, eu vou repetir, a marca definidora, a definidora da democracia é o pluralismo político, onde todo mundo tem que participar. Você pode gostar ou não da pessoa, mas ela tem que participar. Você pode gostar ou não, você tem que respeitar. Quer dizer que a minha luta, como que eu estava dizendo primeiro, é uma luta pelo respeito à pessoa negra. Sim. É uma luta antirracista, mas é mais com as consequências
do racismo. É pelo respeito, porque, de certa forma, o racismo sempre vai existir. Nós não podemos ser poliano nesse sentido, mas precisamos existir como povo, precisamos ter o nosso respeito a este nível. E é isso que... Isso que você está falando é muito importante, Mark. Mas eu tenho uma pergunta também, eu fiquei pensando, tem uma pergunta, não sei se você... Depois que aconteceu a morte do McLeod, a gente viu que o mundo todo, né, então ultrapassou as fronteiras americanas, chegou no Canadá, né, ele foi para a Europa, tipo, em Paris. Já teve um caso similar em Paris há 4 anos, né, o caso da Maconate, que foi morto, foi assassinado do mesmo jeito, né, foi assassinado do mesmo jeito, com 4 policiais e gendarme, né, seria guarda civil, não sei, né, policiais, vamos falar de policiais, da mesma forma. Aí isso chegou em Viena, Berlim, Londres, etc. Para a gente falar de uma pauta sobre racismo, né, chegou no Brasil também, somente precisa que isso venha dos Estados Unidos, né? A gente, por exemplo, na África, eu vou te falar uma coisa, por exemplo, nós temos um caso, nós temos um caso muito que até hoje existe, né? Tem muitos negros, muitos africanos negros sendo vendido na Mauritânia, sendo vendido na Líbia, sendo escravizado na Mauritânia, na China. A gente viu recentemente os atos de racismo, mas isso não chegou a comover muito. Não houve também muita participação norte-americana, dos afros norte-americanos nessa luta. A maioria, às vezes, ignoram isso. Não sei se consegue tentar. Precisamos deixar claro para as pessoas também, quando a gente fala isso, que principalmente a África é mais... O que tem a ver com o norte da África, ou o que a gente chama o povo Maghreb, e em relação à África subsaariana, para as pessoas entenderem que isto não é assim, porque se vê a configuração desses países, que já são diferentes, que nem são considerados, que nem eles se veem como africanos, porque já são de pele muito claro, e alguns deles que são brancos, inclusive, então, que fazem parte da África e que promovem essa escravidão, infelizmente, dentro da África de hoje. Então, é preciso deixar isso claro para as pessoas não entendem que quando se fala africano de forma geral, ou seja, que seja os subsaarianos que estão se vendendo, que estão, sabe, se escravizando, porque as pessoas sempre falam desses termos assim. E, enfim, é muito triste isto, como que eu digo, mas eu volto a dizer que, para mim, isto, mais uma vez, as pessoas sempre vão me falar, tem lei, mas tem lei de que forma? Quando você tem lei, você não tem leis que contemplam aquilo, ou seja, que dão provisão legal aquilo como política de Estado, e isso fica difícil. Mas quando que é política de Estado, você consegue esforçar. Ou seja, as instâncias em questão obedecerem a essas leis. Então, isso faz uma grande diferença. Quando você tem simplesmente, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma lei que pode ser uma lei federal, sim, mas ao mesmo tempo o outro cara o outro presidente ele vem e lança um decreto que desmembra quase toda aquela lei. Então, quando isso é visto dentro da Constituição como uma política de Estado e vai sustentando as leis federais a partir disto, isto é uma outra visão. Isto é uma outra forma de tratar a questão. Entendeu? Mas você é a favor da politização dessa questão? E do racismo? Tá falando? Porque não ouvi bem ali, porque não ouvi. Se você quiser repetir um pouquinho aquele. Ok. Não. Eu falei da política do Estado nesse sentido, que não seja Estado. Tem uma diferença entre política de Estado e política de governo. Política de governo, um governo vem hoje, dependendo da sua sensibilidade política,
e entrando com políticas públicas da sua maneira e muitas vezes fazendo o continuo sendo feita e muitas outras vezes também desfazendo. Então, quando a gente fala de política de Estado, é diferente. É uma política contínua. Entendeu? É uma política que não se pode parar por qualquer um que for, independentemente da sua sensibilidade ou tendência política. Então, é exatamente isso que eu estou falando. E isto, o que preve, que faz essas previsões geralmente é a Constituição do país. Por isso que eu estou falando neste momento, seria muito importante que tentar fazer o que chama uma revisão constitucional nesses países onde que esse problema é tão latente assim, é tão patente assim. Mas tem um caso, um fato que acontece muito nos Estados Unidos, que tem alguns estados, não sei todos, mas alguns estados norte-americanos, os promotores, eu acho que cheguei a ter conversado isso com você, eu acho que isso faz parte também dessa mesma política do estado, que os promotores recebem, como você fala em português, dons, né? Não sei, verbas. Financiamento, né? Faz o uma coisa assim, faz finança das eleições dos promotores, né? Dos procuradores. Entendi o que você está falando. Então, como que você está falando dos colégios eleitorais? Não, o sindicato dos policiais norte-americanos, a maioria de alguns estados, banca as eleições dos procuradores, dos promotores, juristas. Por isso, acontece esses crimes e geralmente os autores, as autores, né, os protagonistas desses crimes não são presos, ou às vezes ficam alguns dias, ou não são totalmente acusados do crime, de ter matado. Então, quando você falou da política do Estado, como contornar um sistema tanto fortalecido nesse sentido? Que então, justamente isso que a gente está falando. Vai financiar as eleições dos procuradores. Então, o problema é estrutural. E para combater, é preciso combater de forma estrutural. E isto é um caso, e, na verdade, principalmente, eu vejo principalmente aqui, eu não sei, em outros lugares também, até no Haiti, em vários outros lugares que eu conheço, eu não vejo as pessoas falando muito da questão patrimonialista norte-americana. Mas é um país onde que o patrimonialismo é muito forte. Isso começa desde, como que eu estava falando, da própria Constituição, da própria construção do país, da formação do país. E está na Constituição, enfim, onde que eles falam muito dessa questão da propriedade e quem deve ter direito a essa propriedade, que são os melhores. Se falam quando que os caras estavam escrevendo, tinha bastante artigos no Federalist Papers, que era um jornal, um tipo de jornal onde que eles faziam sair artigos assim, de tempo a tempo, e quando que os caras que foram os mesmos fundadores da pátria, eles foram bem incisivos sobre isso. São leis que não mudam. E por isso que essa prática patrimonialista é tão forte assim dos Estados Unidos. E isso que vai gerir também, que vai girar em torno da própria questão dos colégios eleitorais, onde que são os grandes notáveis que têm votos assim, bem fortes nas eleições dos Estados Unidos. Então, é uma questão muito, muito forte. E como que eu te falo, para você combater isso, já que é um povo que se diz que acredita na lei, no cumprimento da lei, então é preciso resolver isso pela lei, mas não é qualquer lei também. Eu não estou falando de uma simples lei federal, uma lei municipal, estadual, porque os estados, a configuração da Federação Norte-Americana, os estados
federados são independentes, ou seja, tem várias leis onde que você vê uma forma que, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, tem lugares onde que certas drogas são Aceita? legalizadas e outros estados não. Então, para você entender, tem essa independência dos estados. Mas se a gente passa pela Constituição e também, ou seja, sustentando leis federais em relação a isso, com certeza isso pode ser uma boa para combater essas práticas. Pode levar um tempo, mas isso pode ser uma boa para combater as práticas. Por isso que, para mim, eu te falo que não adianta, muitas vezes, tá, é bom a gente sair, se a gente mostra a nossa frustração, mas a gente não pode somente sair, a gente precisa fazer propostas de leis, sabe, muito interessantes e fortes que tem a ver com políticas de Estado, independentemente da sua sensibilidade política, porque tem três coisas que mantêm um cidadão, ou seja, que faz também a formação da cidadania, são os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. Então, dentro desse daí, a questão da igualdade e da liberdade está dentro dos direitos civis, principalmente. Então, é preciso, e sociais, então é preciso gerir. E, ao mesmo tempo, político, que tem a ver com igualdade política, onde que o negro pode ser também candidato, ele pode ser votado, ele pode votar à vontade e tal. Então, é preciso poder garantir tudo isso. Então, isso, para ser garantido, é justamente de forma estrutural. Eu acho que hoje o debate deve perpassar muito por isso, por esse viés estrutural da questão. Porque senão como a gente viu há 6 anos atrás, o próprio Obama participou num protesto e tal que tinha lá com questão de violência policial. E 6 anos depois está acontecendo, sabe, isto e daquela forma. Quer dizer que isto pode amenizar um pouquinho, deixar um pouco calmo a questão, mas depois as práticas voltarem, porque, sabe, né, tem toda uma estrutura para isso, para manter essa prática. Então, até que você está falando, até que eu acho que em 1991, as primeiras grandes protesto, né, se fala, né, contra o racismo, na morte do cidadão americano, esqueci o nome dele, que estava numa estrada com os amigos e ele foi barrado, como se fala mesmo, uma patrulha dos policiais, e tinha uma pessoa, na época não tinha tantas tecnologias, não tinha, em 1991, uns 23 anos, né, se eu não me engano, não sei, 20 anos, algum pouco, duas décadas, né? E isso gerou uma grande protesto nos Estados Unidos, eles foram indiciados, os policiais, porque ele apanhou muito mesmo, quase morreu lá, ele ganhou muito dinheiro, e a sua vida nunca foi a mesma. E a gente vê também que esses movimentos sempre continuam a acontecer, e você, segundo você, na sua visão das coisas, que a solução tem que vir somente politicamente. Então, da forma judicial, né? Nas criações das leis mais rígidas em relação a isso. Claro, é preciso, sim. Uhum. Claro que sim, mas quando que eu falo de política de Estado, então, dentro também porque quando você pega a questão da superestrutura do Estado, são todos os órgãos que estão dentro, os ministérios, as secretarias, sabe, né? Tudo. Você pega o aparelho judiciário, onde que a polícia também é uma apêndice disso. Quer dizer que não sai, isto não sai. Quando que eu falei de uma política de Estado, são leis federais que atravessam todas essas instâncias. E é possível elaborar leis de tais formas, entendeu? Mas Não é uma
Será? Não sei, mas eu não sei, mas mesmo, eu não sei, mas eu acho que as pessoas têm essa tendência de não ter medo das leis, né? As pessoas enfrentam, por exemplo, no Brasil tem a lei Não, que a pessoa é acusada do não, racismo, claro mas que é preciso ter, claro que é preciso ter outros trabalhos, outras outras políticas medidas, públicas em né? relação a isso, mas eu tô no aspecto estrutural mesmo disso. Estrutural mesmo, E no ponto de vista estrutural. é preciso ter campanhas em relação ao respeito e falando o que é, sabe, né, a aceitação do outro, e até sobre a própria questão da democracia, para as pessoas entenderem o que é democracia. Você pode até não gostar, mas tem o seu espaço, tem o seu lugar. Então é preciso ter campanhas também. E a gente não pode somente entrar em campanhas se a gente não tem um lugar onde que tudo isso está assegurado. Se não tem um lugar onde que tudo isso está assegurado, a gente vai voltar na mesma questão. E isso eu digo dentro dos valores culturais de cada grupo étnico. E assim, ou seja, o afro-americano ele tem que ter direito de ser afro-americano segundo o que ele tem como isso, com valores identitários nesse sentido. E seja outras etnias também, indígenas que estão lá, então precisam ter essa liberdade. Assim, quer dizer, toda essa elaboração de leis que eu estou falando é dentro dessas questões. Quer dizer, não é somente leis direto assim, mas passando por viés muito interessantes e com toda a sociedade civil, que o representante da sociedade civil, que entendeu, que sabe toda a necessidade nesse sentido e como ver essas questões. Eu acho que e dessa forma é possível se assim amenizar essa questão. Eu não digo resolver totalmente, e até porque não resolver totalmente também a questão do respeito, principalmente, mas tentar assim desfazer isso dessa forma. Sim. Mark, a gente já está quase 1 hora. Eu não gosto de deixar a live muito longa, porque depois vai ter pessoas querendo assistir, senão vai ficar muito. Mas eu tenho uma pergunta de curiosidade. Você, eu sei, a gente já conversou sobre isso, mas para as pessoas que vão assistir. Essa paixão pelo panafricanismo, me conta, de onde surgiu? Cara, eu vou te contar uma coisa. O panafricanismo eu posso te dizer Outra que, bom, parêntese, você sabe que o panafricanismo nunca foi criado no continente africano, né? O panafricanismo não, veio do justamente, também, lá em é, 1920, alguma coisa. foi na América, justamente. Sim, sim. E, bom, eu posso dizer como haitiano, dificilmente que eu não teria um haitiano consciente da sua condição e como negro. Então, dificilmente que eu não teria essa tendência pan-africanista pela forma que a gente construiu o nosso país. Eu não sei se você sabe disso, a Constituição de 1816 do Haiti e tem provisão legal de que qualquer negro que saiu de qualquer lugar do mundo entrou no Haiti é haitiano. Então eu nasci Ah, não pan-africanista. sabia? Não, não sabia. Eu sei que lá no Congo, a gente, não na minha época, não, na minha época não, quando eu estudava, no colégio, meus pais e tal, existiam muitos professores Isto haitianos, né? foi, isto foi o maior movimento panafricanista. Então, ou seja, o termo em si não existia. O panafricanismo veio bem depois, mas a forma mesmo que se faz, o sentido desse artigo dentro da Constituição é algo que nos diz o panafricanismo puro. Então, eu passei para entender também, Prosper, que não adianta para a gente resolver os nossos problemas, a gente Da forma precisa isolada? beber, beber nas nossas fontes, não se isolar, porque a gente vive sim, mas a gente precisa ser o que a gente é. Eu sempre falo disso, tem um grande intelectual brasileiro, inclusive, que eu gosto muito, que chama Vivero de Castro, ele é um antropólogo,
que fala da questão e da radicalização das culturas. A palavra é forte, radicalização das culturas, mas o que ele quer dizer a partir disso? Ele está fazendo primeiro uma promoção pelo conhecimento, onde que ele diz que é pela troca das culturas que se vem o que a gente chama o conhecimento. Ou seja, a forma, as suas cosmologias com as minhas, e se você for um pouco diferente de mim, então quando a gente se encontra, a gente está nessa troca, tudo isso permite um novo conhecimento, novos conhecimentos, um novo modo de pensar. Então, se imagina que o mundo todo é uma coisa só, como que os caras, o Ocidente quer padronizar o mundo, que tem que ser somente assim. Então, não tem produção de conhecimento a partir disso. Veja bem, aqui os caras estão olhando para o mundo é uma forma que não diz nada no que tem a ver com o que eles mesmo querem, que é produção de conhecimento. A produção do conhecimento é possível a partir da troca das culturas. Então, imagina se eu não sou eu e uma pessoa indígena ou asiática não é ela, então a produção do conhecimento fica difícil para ser feita. Então, quer dizer que é algo que, para mim, é muito importante, até para a gente, o que chama empoderamento, que a gente está falando muito desse conceito hoje em dia. E o negro empoderado, para mim, primeiramente, você precisa saber da sua negritude, das suas raízes. Você precisa se conhecer. Você precisa poder ter contato contigo. E isso dentro, eu digo, das perspectivas africanas, dentro das cosmologias africanas. Quer dizer que não adianta a gente, sabe, quer certas coisas e, ao mesmo tempo, a gente coloca de lado essas questões. E, ao mesmo tempo, mesmo a gente fala também de resgate cultural. Sabe, né? A gente pode entrar numa confusão e formar mesmo uma unidade contraditória nesse sentido. Que nessa luta em si não tem toda... que não faz muito sentido. Então, acho que ser o que eu digo isso num ponto de vista primeiro identitário mesmo, ser nós, e é uma questão muito discutível, porque tem pessoas que vão ver isso como uma afronta. Alguns autores, principalmente, que falam da questão da identidade, que está sempre em transformação e tal, e que não é algo estável, a gente entende isso, mas pegando em consideração a questão negra, é totalmente diferente, porque teve algum momento onde que a gente foi cortado no meio desse processo. A gente passou 500 anos, 300 anos, 200, 300 anos, em alguns lugares, cortados disso, e até hoje. A gente não pode ser o que a gente é, e em vários lugares. Quer dizer que entenda como que a gente discute a questão da identidade negra nesse sentido, que está em transformação. Em transformação a partir de quê? A partir de quê? A partir de que momento? Então, quer dizer que é muito complexo entrar a questão da identidade negra no meio desse volume de entendimento e de identidade, como que alguns autores falam, que por um viés assim, ocidental e da pessoa branca também, nesse sentido. Quer dizer que é muito complexo. Ou seja, para a gente entender, ou seja, alcançar, quer dizer, o que é o nosso objetivo nesse sentido de a gente tenha esse respeito, esse empoderamento, essa questão, essa visibilidade toda, mas a gente precisa ser a gente. Se você não é você, você é invisível. Então, você precisa ser você primeiro para você possa existir. Justamente. Quer dizer que a gente pode até ter espaços sociais, mas espaços sociais sem esse empoderamento e também é o mútuo perigo nesse sentido, sabe? Aliás, isso pode até tender a fazer com que a gente reproduz certas questões que a gente mesmo denuncia. Então, isto é o
E eu já conversei com muitas pessoas, inclusive norte-americanos e pessoas aqui, umas pessoas aqui também, que falam, mas Marco, a gente nasce na América. Claro que a gente nasce na América. Mas vamos nos perguntar por que a gente está falando de resgate cultural? Quer dizer, se a gente fala de resgate cultural, que alguma coisa tem para a gente resgatar, para a gente, que é nosso. Então, por que o pensar, o modo de pensar, as filosofias, as perspectivas africanas, a gente não se banha nisso. E são questões muito assim fortes. Qual outro povo, qualquer outra pessoa, um branco, a mim, uma outra pessoa de outra etnia, precisar poder te respeitar, porque você é você. Essa pessoa é ela. Isso não quer dizer que vocês não vão fazer troca. E quando vocês fazem troca, é nisso como que o Viveiro de Castro vai falar que se ganha o próprio conhecimento. Mas eu preciso ser eu. Você precisa ser você. Entendeu? Quer dizer que isso é muito importante para nós nos olhamos acho que essa meu conselho pan-africanista nesse sentido. Bom, lembrando também que pan-africanismo a gente vê no próprio conceito são várias Áfricas, ou seja, dentro das Áfricas. as Áfricas que estão dentro da própria África. E esse povo da diáspora africana, principalmente, que está fora, e com as perspectivas africanas nesse sentido. Sim. Como Nkrumah dizia, não precisa nascer na África para ser africano, né? Mas no momento que a África nasce dentro de você... Você não precisa aval de nenhum africano também. Desculpa, depois se eu falo isso. Eu não preciso aval do Prosper para eu ser africano, porque as minhas raízes... Pelo contrário, eu te incentivo. Tem a Shirley aqui, por exemplo, está ao vivo com a gente, que eu incentivo. Tem o Mark, tem você, tem o Alex, tem um monte de gente. Meu, não precisa. Eu chamo vocês de irmãos, dependendo do lugar que você é uma questão ancestral, está na gente, está na gente. A gente então, nasceu, mas você nasceu dentro. Então, isso já faz uma diferença enorme. Então, eu falo sempre. Tocar nessa questão da espiritualidade, que é uma outra questão bem mais ampla, aprofundada, talvez um pouco a gente debruça sobre isso. Que infelizmente a gente não vai entrar nessa pauta hoje. Você entrar nessa pauta hoje, nossa live vai ficar 4 horas, né? Então, na verdade, esse espaço é justamente para poder mostrar justamente esse conhecimento. Pode ser, tipo, está sendo na minha página no Facebook e tal, beleza, mas tem muitas pessoas querendo entender, as pessoas que vão ver, que vão precisam, eu acho que a gente precisa passar esse conhecimento, né? Esse nosso dever, né? De passar esse conhecimento. Não, isso é o dever. É o dever de todos para a gente e debater com paciência e com, sabe, a gente vai se questionar e com muita escuta também do outro, porque a gente sabe muito bem quanto que as coisas, como que a gente está falando, mais uma vez, foram bem estruturadas e bem sofisticadas para nos colocar fora mesmo de nós mesmos e nos impedindo de entrar. Então, esse combate, essa luta deve ser uma luta assim bem minuciosa também, com respeito ao outro e a opinião do outro também. Mark, a nossa live já está chegando quase a 1h10. O que você quer dizer para encerrar essa live? Tem algumas considerações finais? Bom, eu lamento muito o que aconteceu. Aliás, até hoje eu pensei que eu não ia poder falar pela notícia do menino, porque ontem eu chorei bastante. E a voz da mãe, quando ela estava falando que ela falou para o filho não deixou sua mãe, isso é muito forte. Estava falando que não deixa sua mãe, meu amor, a sua mãe está aí e tal. E eu me coloquei nisso tudo e não foi fácil. E são coisas que a gente precisa resolver. Desculpa, gente, eu fico emocionado entendendo, falando sobre isso.
São coisas muito fortes que não podem ficar dessa forma. E como que eu digo, isso é preciso ser combatido primeiramente na sua estrutura. Seja Estados Unidos, seja o próprio Brasil, é preciso ir na estrutura disso para combater, e depois a gente vem com as campanhas ao mesmo tempo, com tudo que for possível, mas é preciso ir nas estruturas primeiramente. Eu digo estruturas para pessoas que não estavam aqui, olhando, considerando isso, algumas leis como leis como políticas, quer dizer, de Estado, não políticas do governo. E para fazer isso é preciso entender, ou seja, promover o que chama revisões constitucionais nesse sentido para sustentar essas leis que vão ser leis federais e, como no caso dos Estados Unidos, independentemente do Estado ou da independência do Estado, nesse sentido, para cumprir essas leis. Então, isso é muito importante. E segundo, a questão que a gente acabou de falar agora, que é a visão as perspectivas africanas, e isso é muito importante para nós, principalmente a gente possa se olhar, a gente possa se entender. E entender quanto que a filosofia ocidental é diferente da nossa. Ou seja, do que a gente precisa nos ver também enquanto povo, a partir do nosso pensamento, do que a gente entender do ser, do que a gente entender do outro. Então, isso são questões que são ditas questão consegue, e se chegar a isto é sério Tá caindo e aqui, ó. firme. Sim. Tá, eu estava perdendo o sinal, mas pode continuar falando. Mark, realmente o que você diz, eu primeiro gostaria de te agradecer novamente pela sua disponibilidade. Eu acho que não vai ser a última vez. A gente vai ter que fazer uma live para falar um pouquinho também do Haiti, que é um país, cara, extremamente que a gente precisa aprender. Né? A gente precisa aprender com o Haiti. A história do Haiti, principalmente nós que somos africanos, também a história do Haiti é muito fundamental, importante, extremamente importante. É um país exemplar. O Haiti deu um giro, fez um giro na questão do mundo, cara. Se a gente está falando de pensamento libertário moderno, isto vem da Revolução Haitiana. Haitiana, como que eu uma falei, revolução extremamente. a Constituição, Uma da primeira revolução. Constituição, a segunda, a terceira. Sim. Enfim. É uma revolução extremamente importante, cara. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live falando somente da postura do Haiti. Né? Eu tô vendo, tem uma pessoa assistindo aqui com a gente, que é o Mordiai, que é o presidente da Associação dos... não sei se estou falando certo, mas você é o presidente da Associação dos Senegaleses lá no Rio Grande do Sul, né? Depois a gente vai ter que entrar em contato, bater um papo também ao vivo aqui com a gente, falar da importância. Eu acho que a presença africana no Brasil e da sua diáspora, das Áfricas, é importante, a gente precisa colocar esses pilares, né? É muito importante. Claro. Aliás, a gente tem tudo a ver com o Brasil. Por acaso também que a gente e eu digo isso, e Brasil é um país, por exemplo, é um país que eu gosto, eu falo isso claramente para as pessoas, se eu não gostasse, eu não estaria aqui no Brasil. Aliás, para dizer isso, uma outra coisa também, né? Você sabe que, Prosper, quando que eu escuto o hino nacional brasileiro, eu fico arrepiado o tempo todo. Eu tenho uma memória afetiva com esse hino, depois eu conto para você com a questão do futebol no Haiti, que não é qualquer coisa. Então, quando que eu entrei aqui, eu sempre falei, será que existe, não querendo tirar o lugar do Brasil, mas eu me perguntei, será que tem um brasileiro que gosta desse hino mais do que eu? Então, a gente tem
na luta, vamos junto e levando essa luta, porque é muito importante, seja para os negros, principalmente, e para os brancos também, que estão no Não, país. é importante, é importante. Cara, mais uma vez eu te agradeço muito pela sua participação na minha live, na nossa Obrigado eu, live. Quem Prosper. quiser Eu que compartilhar, agradeço. compartilhe. Eu sempre digo, ó, eu tenho um canal no YouTube. Esse canal tem meu nome, do mesmo jeito que está escrito Prosper Zinganga. Eu vou deixar essa live lá nesse canal. Se quiser, compartilhe, se inscreve no canal. E nós vamos ter vários. A gente está tentando também. A minha ideia é de protagonizar as figuras, né, dentro da diáspora, dessa diáspora africana, dessa comunidade estrangeira imigrante no Brasil, protagonizar, visibilizar também as experiências, as inteligências, esse lado intelectual, esse lado, todos esses lados, a gente precisa divulgar isso também, né? Porque eu acho que a gente tem um papel importante. Eu acho que hoje o instrumento que nós, os pais, antepassados, não tiveram é as mídias sociais, as redes sociais. Então a gente precisa usar ele de uma forma correta para expandir o nosso conhecimento. Mas hoje eu te deixei falar muito, você falou de um monte de coisas, as pessoas estão vendo os comentários, as pessoas gostaram muito e eu com certeza eu acho que eu vou você vai voltar novamente para falar de outras questões também, não contar a história do Haiti, né, as revoluções haitianas, né, Isso é é muito importante, importante. né, é Bom, importante. obrigado a todo mundo, obrigado. Eu não sei quem estava assistindo, eu não consigo ver também os comentários, mas de qualquer forma, obrigado a todo mundo. E como o Prosper fala, e a gente logo vai ter outros. Prosper, muito obrigado pelo convite. E meu irmão, parceirão. E, Doc, estamos juntos, né, nessa luta. Você viu, eu falei Doc francês, um pouquinho aqui. Merci, cher ami. Tá bom, você? Muito obrigado. Eu que te agradeço, Valeu, cara. Eu te agradeço de verdade. Eu te agradeço. Tchau, tchau. Tamo junto valeu. aí. Tchau, tchau. Tá, valeu. Pessoal, muito obrigado. Hoje nós tivemos um bate-papo muito importante, interessante, com o Mark. Ele trouxe essa perspectiva norte-americana do racismo, né? Ele trouxe eu não vou repetir tudo que está na live, a live vai ser disponível na minha página aqui e também no meu canal do YouTube. Quem quiser, pode dar uma olhada, rever. E nesses próximos dias nós vamos ver que a gente vai ter que fazer uma live, outra live. Muito obrigado e boa noite, tá? Tchau. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.